Ferrari chegou como uma das favoritas, talvez com uma pequena diferença, a favorita para o GP do Canadá, e terminou sem nenhum ponto, sem os pilotos chegarem até o final da corrida. Foi o primeiro abandono duplo da Ferrari desde o GP do Azerbaijão de 2022. Então, há 2 anos a Ferrari não tinha um resultado tão ruim. E o chefe da equipe, o Fred Vasseur, já saiu falando: gente, calma. Há 2 semanas a gente não virou campeão do mundo porque a gente ganhou em Mônaco, então agora não é o fim do mundo. Vamos continuar fazendo o que a gente está fazendo. O que aconteceu esse final de semana é que tudo que podia dar errado deu errado de uma vez só. Espero que isso signifique que nada mais vai dar errado até o final da temporada. Pois bem, o que aconteceu com a Ferrari? A Ferrari tem um problema nesse ano, que é uma coisa que tinha aparecido no GP da China e não vai aparecer sempre, porque ele depende muito da temperatura da pista, que é o carro não coloca muita energia no pneu e isso aparece em uma volta lançada quando a pista está mais fria. É curioso isso porque a Ferrari tinha um problema inverso no ano passado. Lembra que o ano passado o carro da Ferrari parecia leão de treino, né? Que ia bem na classificação, não ia bem na corrida. Era porque o carro gerava muita temperatura no pneu para uma volta lançada e isso facilitava para a classificação. Na corrida era muita temperatura para o pneu e o pneu acabava superaquecendo, eles tinham que adotar um ritmo mais lento e tudo mais. Então, essa questão, a Ferrari mudou bastante a suspensão do carro e essa questão foi resolvida. O problema agora é outro, que ele vai aparecer em uma outra etapa no campeonato quando tiver um pouco mais frio. Dito isso, na sexta-feira os pilotos estavam falando: não, o carro está muito bom aqui, mesmo no frio o carro está muito bom. Aí no sábado, no FP3, no terceiro treino livre, começaram a aparecer alguns problemas no primeiro setor e eles não conseguiram identificar muito bem por que os pilotos estavam reclamando. Eu não tenho aderência, não consigo ter confiança para fazer essas primeiras curvas. No final das contas, isso se repetiu na classificação e eles foram perceber depois da classificação que o problema era nas pressões dos pneus. As pressões estavam muito baixas e por isso eles não estavam conseguindo gerar tanta temperatura como deveriam para o começo da volta. E a maior parte do tempo perdido pelos pilotos da Ferrari foi justamente no comecinho da volta. E como o grid estava super apertado, sempre tá, mas principalmente no Canadá, que é uma volta mais curtinha, isso significou que eles estavam para fora do top 10, os dois pilotos da Ferrari fora do top 10. Largando ali em 11º e 12º, eles não foram muito para frente. Era de se esperar que pelo menos eles chegassem ali, como a Mercedes estava muito bem esse final de semana, que eles seriam ali quinto, sexto, sétimo colocados, porque tinha 3 equipes ali muito bem na frente, né? A Red Bull só com um carro, porque o Pérez estava mais para trás, a McLaren e a Mercedes também nesse final de semana. Mas eles não chegaram nem perto disso. Logo na segunda volta, o Charles Leclerc teve um problema no motor e, segundo o Fred Vasseur, foi um problema de software, então não é um problema físico no motor, mas eles vão dar uma olhada na fábrica em Maranello nessa semana. E ele estava perdendo, chegou a perder mais de 1 segundo nas retas, foi lá para trás, aí eles chamaram o Leclerc para o box para fazer um Ctrl Alt Del lá no motor dele e funcionou, deu certo, mas aí a corrida dele já estava perdida, ele já estava lá atrás. E o Carlos Sainz ficou no meio do trânsito ali, não estava conseguindo sair dali, e na volta 10 ele teve um toque com o Valtteri Bottas, danificou a asa dianteira dele, perdeu bastante pressão aerodinâmica ali, bastante rendimento no carro, e aí ele não conseguiu escapar ali daquele meio do pelotão. Ele estava em 10º lugar quando ele rodou sozinho e acabou batendo com o Alex Albon, causando inclusive o segundo safety car da corrida. Então foi uma montanha de problemas que aconteceram com a Ferrari e o Vasseur tem razão, né, de falar que não é uma coisa desastrosa que vai acontecer em todas as corridas, até porque eles perceberam qual foi o problema central, né, o problema, essa questão da pressão do pneu na classificação. Mas para a próxima corrida em Barcelona, não era esperado que a Ferrari levasse muitas novidades,
mas eles estão vendo o movimento que está acontecendo nas outras equipes, né? A Ferrari continua sendo a vice-líder do Mundial, mas a McLaren comprovou com a atualização que eles trouxeram em Miami e dali em diante eles começaram a andar bem em todas as pistas, em todas as condições também. Então a Ferrari começou a acelerar o seu processo de desenvolvimento do carro. Era esperado um novo pacote, então a Ferrari estreou um pacote em Imola, na corrida seguinte à corrida de Miami, e era esperado o próximo pacote para Silverstone. Então a gente tem a próxima corrida na Espanha, depois é uma sprint na Áustria, então ninguém quer testar muita coisa nos carros num final de semana de sprint, e a Ferrari só traria grandes novidades para Silverstone, para a etapa seguinte. É um triple header, são 3 corridas seguidinhas agora. Tem esse final de semana não tem nada, e depois são 3 finais de semana com Fórmula 1 direto. Mas já começa a vir da Itália rumores de que as coisas vão ser aceleradas e que vai ter coisa importante também para Barcelona. Lembrando que a Mercedes, que foi uma equipe que melhorou nas últimas 2 corridas e mostrou mais isso em Montreal, deve ter um novo assoalho também em Barcelona. A Red Bull também espera-se um pacote um pouquinho maior da Red Bull, que acabou ficando um pouco para trás nos últimos GPs, e vai ser uma briga assim até o final, né? A Red Bull, eu acho que eles ainda têm uma vantagem, eles têm uma vantagem clara na execução das corridas, né? Quando as coisas estão meio confusas, eles são ainda a equipe, principalmente com o Verstappen, que tomam as decisões corretas. Isso as outras equipes ainda têm que trabalhar um pouquinho, e também eles têm uma vantagem ainda no rendimento do carro, mas essa vantagem está diminuindo e a gente pode ter, talvez para o meio do final desse campeonato, corridas muito interessantes com talvez 4 equipes lutando por vitórias. Então a Ferrari está de olho no crescimento dos rivais e está acelerando aí o seu processo de desenvolvimento do carro. Qual?